Bom, galera, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou professor de História. Estou aqui para contribuir com o pessoal que vai fazer a prova para o Enem aí em 2021, dando continuidade aos meus vários vídeos que eu estou fazendo no YouTube sobre os presidentes do Brasil República. Vamos dar continuidade. Parei no governo Jânio Quadros, o conturbado governo Jânio Quadros, que durou 7 meses, deixou o cargo de presidente vago, e nesse caso, como vimos anterior, o vice-presidente ele era eleito separadamente, você não votava na chapa igual ao dia de hoje, né? Bolsonaro, Mourão, Dilma, Temer, só para vocês terem a ideia, naquela época não, o presidente era de um partido e o vice-presidente era de outro. Jânio Quadros era do PTN, como nós vimos, um partido pequeno, mas que foi com apoio da UDN, com os setores conservadores da elite que ele se elegeu, com a grande maioria explosiva dos votos, e vice João Goulart, que era ministro do governo Getúlio Vargas, que também foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek. Então ele estava batendo na porta toda hora. Um político bem inteligente, um cara bem profissional, acadêmico, com muitas ideias. E nesse momento que Jânio Quadros deixa o cargo vazio, assume Ranieri Manzotti, que era um advogado, jornalista, para ocupar esse espaço de 13 dias e depois mais 13 dias, são 26 dias que o Ranieri Manzotti ele fica de intercâmbio entre os setores conservadores e a outra parte mais esquerdista das ligas camponesas. Essa bipolarização no contexto mundial da Guerra Fria, como já tinha falado anteriormente, já desde o governo Dutra, né? A polarização entre capitalismo e socialismo, entre esquerda e direita. Essa coisa está muito forte nesse contexto da década de 60 e isso vai ter uma forte influência nos governos latino-americanos, não só no Brasil, como na Argentina, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e entre outros. Então, os Estados Unidos não admitiam governos que se diziam populistas ou trabalhistas, né, na sua área de atuação. E então eles eram taxados como os comunistas, ou seja, inimigo do sistema capitalista norte-americano. E João Goulart está nesse contexto da Guerra Fria. Jânio Quadros tinha mandado ele para fazer relações exteriores lá na China, e nada menos como trazer João Goulart da China comunista para assumir o governo do Brasil. Há uma discussão muito grande, há uma pressão muito grande da classe média, da imprensa, da Igreja Católica, dos setores militares, da UDN, contra a posse de João Goulart. Não, ele está na China comunista, ele é comunista, ele não pode assumir, né, sobre a Lei de Segurança Nacional de Política Externa dos Estados Unidos, sobre a América Latina, para conter o avanço comunista na América Latina. Ou seja, os Estados Unidos coligado nosso na Guerra Fria, nós se posicionamos a favor desse regime capitalista, apesar de Jânio Quadros ter condecorado Che Guevara, como nós vimos, né, e tentado se aproximar da China e da União Soviética. Nossa tendência de polarização capitalista e norte-americana. Então, como legalizar João Goulart vindo da China comunista, um cara de esquerda que é ligado às lidas camponesas, ligado à reforma agrária, trazer esse cara da China comunista para trazer para o Brasil, para assumir como presidente do Brasil? Não vai ser fácil, porque a maior parte da imprensa é a elite, a igreja, como falei, setores conservadores, inclusive o chanceler norte-americano vai dizer que não tem que assumir, João Goulart não tem que assumir. Então, Leonel de Moura Brizola, um governador do Rio Grande do Sul, que era cunhado de João Goulart, vai fazer a campanha da legalidade. Ele vai agregar o governo do Rio Grande do Sul, onde ele é governador, no estado do Rio de Janeiro, o estado de Goiás, para garantir a pós Getúlio Vargas. Vai fazer propaganda na rádio,
vai fazer propaganda nos meios de comunicação da época, vai agregar muitos políticos, até políticos ditos de direita na época, até militares legalistas da época, a fazer com que João Goulart tome posse como rege a Constituição. Então vamos trazer João Goulart para o Brasil para assumir a presidência da República. Mas como, os militares? Não, o Congresso falou não. Ele vai ter que ter os poderes limitados. Então, através da emenda constitucional, cria-se o parlamentarismo no Brasil. Ou seja, o primeiro-ministro vai ter um primeiro-ministro e João Goulart vai assumir como presidente do Brasil. Ou seja, vai ter os seus poderes limitados, né? O primeiro-ministro é que dita as cartas, como na Inglaterra e em outros países da Europa, onde o regime é parlamentarista. Então, nesse primeiro parlamentarismo, o primeiro-ministro vai ser Tancredo Neves, que foi amigo de Getúlio Vargas, depois vai ser Brochado da Rocha e um outro, Hermes Lima. São 3 primeiros ministros que regem esse sistema parlamentarista no primeiro governo de João Goulart. Só que está cheio de problema esse governo de João Goulart, porque, como nós vimos, a inflação é altíssima ao ano, mais de 40% ao ano, a dívida externa que Juscelino adquiriu lá na frente, que a Dutra adquiriu lá na frente, com dívida externa, com empréstimos no FMI e empréstimos financeiros norte-americanos aqui, nossa dívida interna e externa estava muito alto. Então João Goulart já tem essa missão de tentar controlar a inflação, vai controlar os gastos, né? Vai enxugar a máquina, vai minimizar o salário mínimo, né? Vai tentar negociar essa dívida externa com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos não vai falar não, você é de esquerda, você é comunista, entre aspas, a dívida vai ficar e você vai ter que pagar. Ou seja, a pressão pelas reformas, a esquerda começa a pressionar o governo pelas reformas, a reforma educacional, a reforma urbana, que a gente vai falar, a reforma agrária, que já estava explodindo, havendo desigualdade social muito grande, como até os dias de hoje há um grande êxodo rural, o pessoal começa a sair do campo, as cidades começam a inchar, e quando você começa a inchar as cidades com essa grande densidade populacional que vem do campo para as urbanas, você vai criar pobreza, bolsão de pobreza, miséria, violência urbana e outros problemas que perduram até os dias de hoje. Então a gente vai ter a primeira fase do governo João Goulart, um governo que vai de 1961 a 1963 com regime parlamentarista, ou seja, muita pressão em cima do governo, muita pressão em cima dele, sendo que ele não vai poder agilizar muita coisa porque ele não manda, né? O primeiro-ministro é que está regendo essas coisas, ou seja, o primeiro-ministro que foi colocado lá, né, como Tancredo, como Brochado, como Hermes Lima, para controlar e vigiar o João Goulart, para que não haja essas reformas que atrapalhem a vida da elite, da igreja, dos setores militares mais conservadores, entre outros setores que estão dentro da nossa direita. E na segunda fase, a gente vai começar com um plebiscito em 6 de janeiro de 1963 pela volta ao presidencialismo, ou seja, vão perguntar à população através do plebiscito, através de voto, se você quer continuar com o parlamentarismo ou retornar ao presidencialismo. Então a gente vai fazer esse plebiscito, como é muito bem explorado lá na Europa, mais do que a gente faz poucos plebiscitos, a gente pergunta pouco à população o que ela acha de determinados assuntos, né, que é bem usado na Europa e em outros países mais desenvolvidos do que a gente, usam muito mais essa forma de plebiscito para conclamar a população, para conclamar o povo a dizer o que ele pensa sobre determinadas reformas ou determinados assuntos, igual o que a gente estava querendo colocar sobre o porte de arma legal, né? O que não foi feito, né? Então essa segunda parte do governo João Goulart, que vai apenas de 63 a 1º de abril de 64, que é o golpe civil e militar, ele vai governar
através do regime presidencialista. Não vai dar tempo, é óbvio que de 63 e 64 as pressões continuam, tanto da direita, a UDN, a imprensa querendo tirar o João Goulart, a própria esquerda, a UDN, as ligas camponesas com Júlio Mourão, vai querer também pressionando o governo para a reforma agrária. Agora tem que ter reforma agrária, agora tem que ter as reformas que o povo de esquerda estavam pedindo já há muitos anos, que não tiveram voz. Ou seja, o governo João Goulart ficou muito pressionado entre a esquerda e a direita, e o governo norte-americano. Essas pressões vão achatar ele, e ele vai ter que tomar uma decisão. Através do plano trienal, o Celso Furtado, que é o ministro da Economia, vai sinalizar para João Goulart que reformas devem ser feitas, tem que ser feita para o país andar, para o país voltar ao estágio normal, dito normal. Esse plano trienal ele vai encadear nas reformas de base, gravam bastante esse nome, reformas de base. Plano trienal, Celso Furtado, ministro da Economia, com as reformas de base do governo João Goulart. Isso cai muito em prova do Enem, então preste muita atenção agora nesses parâmetros finais que eu vou falar sobre o governo João Goulart, que isso cai muito na reforma do Enem. As primeiras, não é que não deveriam haver outras reformas, as principais reformas. A reforma agrária, né? A reforma das terras improdutivas, né? Que estavam de modo soltas no país para colocar a agricultura de subsistência. Essa reforma agrária deveria ser feita com a ajuda do governo, é óbvio. Só que os grandes latifundiários vão querer esse dinheiro em cash. O governo de Goiás fala, não, vai ser por dívida pública, ou seja, por papéis, ou seja, para o governo pagar a perder de vista. Vai abrir guerra com os latifundiários, que eles vão querer, eles até abrem mão da terra, entre aspas, porém com o dinheiro na mão. A Igreja Católica não vai ficar nada satisfeita, porque tem muitos bens territoriais, como até os dias de hoje, quando falo Igreja Católica. Então a Igreja Católica vai ficar insatisfeita também. A reforma urbana, né, como espaço de reforma, daquelas reformas de construções, para colocar mais pessoas em determinados lugares que não tenham menos condições, né, de adquirir um imóvel. Você tem que colocar o trabalhador para consumir essa coisa imóvel, ou seja, os especuladores imobiliários vão ficar insatisfeitos. Colocar pessoas trabalhadoras de grandes centros urbanos não é legal, porque eles têm pouco dinheiro, vão gastar pouco, né? Isso não é interessante. Ou reforma educacional também, as universidades, a esquerda, a UNE, o pessoal queria uma reforma educacional para colocar mais vagas para as pessoas de menores condições, para as pessoas mais pobres, adentrar nas universidades públicas. Nossas universidades públicas, na sua grande maioria, como até os dias de hoje, a grande maioria é elite. Então, a UNE, os setores de esquerda vão pressionar essa reforma educacional e vai estar lá na reforma de base de João Goulart. A reforma fiscal, que a gente discute até os dias de hoje, também foi uma ideia do ministro Celso Furtado, que também não aconteceu. Reforma bancária, meu viu? Quando você diz que vai mexer em reforma bancária, que você vai mexer com o dinheiro dos banqueiros, já sabe que você vai arranjar bastante inimigo. Ou seja, João Goulart arranjou mais inimigos nessa reforma. A reforma previdenciária estendeu o direito trabalhista do trabalhador na área urbana para o trabalhador na área rural, que era totalmente desconexo, né? A lei previdenciária agregava muito mais o trabalhador urbano, né, do que o trabalhador rural. O trabalhador rural ficava jogado lá, muito por isso que até hoje há requisitos dessa não reforma previdenciária no nosso trabalho escravo na área rural. Não que na área urbana não tenha trabalho escravo, mas na área rural. Então, o ministro Celso Furtado, preste muito bem atenção, quer estender esse direito aos trabalhadores rurais também, aos camponeses. Isso vai desagradar ao grande empresariado, que tem bastante empresas aqui, tanto empresas multinacionais quanto as empresas aqui, que vai ter que arcar com esses gastos. Ou seja, mais inimigos o João Goulart vai acumular.
além dos banqueiros, latifundiários, a Igreja Católica, e isso vai ajuntar tudo em cima dele. Essas reformas de base seriam, e ainda até os dias de hoje, que não são feitas, são arquivadas lá no Congresso Nacional, para você ver como é que é bem conexo essa reforma bancária, fiscal, previdenciária e tributária que a gente briga até hoje. Setores empresarial, comercial e latifundiário não quer que essas reformas saiam, quer entravar, eles conseguem entravar a máquina burocrática do Estado para benefício próprio, ou seja, o país não anda, a sociedade não anda, as desigualdades sociais aumentam, as pressões aumentam, então isso vira uma bola de fogo, e quanto mais o governo conservador ligado a essas áreas bancária, previdenciária, agrária e comercial está mais agregado ao governo, seja de direita ou de esquerda, essas reformas não saem, e quem sofre com isso são os setores mais pobres da população. Aí essa desigualdade social que nós vemos até o dia de hoje, que isso vai arcar com apenas aquela coisa da Bolsa Família, Bolsa Auxílio, que eles colocam isso dentro da cabeça da pessoa, dentro da cabeça da população, para tentar amenizar as coisas, diz um cala-boca para os setores mais pobres, menos favorecidos da população, para se beneficiar. Então, fazendo essa ligação, vamos dar continuidade ao que o governo João Goulart. A UNE, as ligas camponesas, os partidos aliados PSB, PTB, vão se agregar ao lado de João Goulart. Mas num outro momento, o PSD, que é daquele governo lá do Juscelino, também vai se voltar contra o governo João Goulart. Por quê? Porque eles são empresários, eles são grandes comerciantes, são grandes latifundiários, e essas reformas de base, de uma forma ou de outra, vai desagradar alguns setores do PSD, ou seja, partido que se colocava a favor do governo João Goulart vai para o outro lado, vai trair, entre aspas, o governo João Goulart, que é do PTB, que é um governo trabalhista, e vai ficar isolado, né? E o governo e os setores de direita, os grandes comerciantes e grande empresário elite, a igreja, a UDN, a imprensa, os setores militares golpistas vão enfraquecer o governo João Goulart, vão colocar bastante governadores nas eleições através do Instituto do IBAD, do IPAS, para enfraquecer o governo João Goulart, para eles não ter apoio no Brasil, em outros governos, para tentar agrupar os governos estaduais a essa ideia da reforma de base do governo federal, ou seja, vai enfraquecer mais ainda o governo de João Goulart. Então não há uma saída específica para a grande pressão que o governo João Goulart está tendo, tanto da área de direita como da área de esquerda. Ele está sendo exprimido, tanto dos setores mais voltados à direita como mais setores voltados à esquerda. Então, João Goulart vai fazer um comício na Central do Brasil, né, para angariar pessoas através de mais de 200 mil pessoas no comício da Central do Brasil, para tentar aproximar essas ideias da reforma de base com o povo, para tentar colocar na mente do povo que aquelas reformas de base iria agregar as satisfações e necessidades dele, né? Mas você agregar o povo é muito mais complicado do que aos dias atuais, né? Porque você falar para o trabalhador ali na Central do Brasil que essas reformas seriam benéficas para ele, para os familiares dele, então, através desse discurso, desse comício, João Goulart, com vários setores de esquerda, essa tentativa de aproximação do governo João Goulart com o setor trabalhador, que é o setor dele, é o setor que ele mais se aproxima, não dá resultado. A imprensa vê esse comício como afronta, a Igreja Católica vê esse comício, esse discurso mais radical que eles dizem de esquerda, como uma forma de tentar colocar o país mais voltado para a área comunista, era a ideia da época, né?
querer colocar essas reformas para angariar os setores mais pobres, angariando as ideias de esquerda, as ideias comunistas da época, ou seja, isso vai desagradar todos aqueles setores que eu falei anteriormente, inclusive partido de esquerda. Ou seja, o golpe está andando, Olímpio Mourão Filho vai sair com suas tropas lá de Minas Gerais, alguns militares, através desse comício, vão ficar insatisfeitos, a UDN, imprensa, então o golpe está a caminho, o golpe militar e civil está a caminho, o golpe militar e civil, porque a sociedade vai ter um papel importante nesse golpe civil e militar, através da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Mais de 300 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil vão fazer parte dessa marcha. Marcha, gravem bem esse nome, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou seja, pela libertar o Brasil do cunho comunista e esquerdista que está sendo direcionado do governo João Goulart através dessas reformas de base. Então, quem vai participar dessa marcha? A Igreja Católica, grande parte dos militares, o pessoal da ESG, que são os militares que vão dar o golpe, com Humberto Castelo Branco e o general Golbery, né? A imprensa, então a Globo, a Rede Globo, que nós assistimos até o dia de hoje, também vai participar e vai apoiar esse golpe, ou seja, os militares se adentram no governo, apontam os canhões aqui, né, porque o João Goulart ficava muito mais aqui no Rio de Janeiro, aqui no Palácio do Catete, do que lá em Brasília. Não é que ele não ficava em Brasília, ele também ficava. Então os militares vão se apossar, e para não haver derramamento de sangue, porque alguns setores militares eram contra o golpe, inclusive setores do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a parte do Exército queria colocar esses militares que estavam tentando dar esse golpe para dentro dos quartéis, e João Goulart, com medo de uma guerra civil, se exilou lá no Uruguai e deixou o cargo vago aqui no Brasil. E é assim que a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula sobre o golpe militar e civil de 1964. Muito obrigado a todos, preste muito bem atenção que essa área dessas reformas de base cai muito bem no Enem. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado a todos, uma boa semana, bom feriado do dia 20, que amanhã é dia da consciência negra. Um abraço a todos e estudem, meninos, meninas. Obrigado a todos.